Tá gravando? Cara, se você nunca trabalhou na vida e tá pensando em começar a trabalhar como vendedor, esse vídeo ele é pra você. Por quê? Porque aqui eu vou estar mostrando para você o que eu aprendi com 206 reuniões de vendas B2B com 19 anos. Então assim, poxa, se você tá ali pensando no que você quer começar a trabalhar, o que vai tá fortalecendo melhor ali as suas habilidades, o que vai ser ali um bom caminho para você vislumbrar, cara, esse vídeo é para você se você está pensando que vendas pode ser isso para você, principalmente se for vendas B2B, porque aqui eu vou estar trazendo para vocês algumas lições, eu não vou enumerar porque eu estou fazendo esse vídeo no freestyle, então vou estar trazendo aqui para vocês algumas lições e uma das que eu vou trazer aqui com certeza é a mais importante e a que virou o meu jogo durante todo esse trabalho, né, cara? E o primeiro ponto que eu aprendi com tudo isso, cara, é que volume no início é inegociável, né? E o que eu tô falando no início, cara? Pelo menos nos seus 5 primeiros anos ali trabalhando como vendedor, né? Eu tô chegando no meu primeiro ano e todo mundo que eu conheço, cara, fala sobre isso. Cara, poxa, no meu primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, era volume em cima de volume. Então, assim, poxa, o seu primeiro objetivo não é chegar em 10, 15, 30, 20, 40% de conversão. É chegar em 10 pits por semana, 20 pits por semana, 40 pits a cada bimestre, 50 pits no seu primeiro trimestre, chegar ali nas suas primeiras 300 reuniões. Por quê? Porque isso vai trazer para você bagagem ali de conversa, vai trazer para você ali as suas primeiras experiências dentro ali de um pitch de vendas, dentro de uma conversa com um empresário, com um potencial cliente ali, né? E por que volume também é inegociável? Porque no primeiro momento ali, cara, você é burro, você é simplesmente burro, você não sabe o processo, né? Você não entende o que você tem que fazer para vender. Logo, a sua margem de acerto é muito baixa e como não existe meia venda, vamos supor que você tem que falar com 20 mil pessoas para fazer uma venda. Se você falar com 10 mil, você não fez meia venda. Então, assim, volume é inegociável. Você tem que focar em volume como o primeiro ponteiro ali de todo o seu trabalho, seu target, todas as suas métricas. Tudo que você olha tem que ser voltado para volume, porque só assim você vai evoluir, né? E assim que você entende isso, cara, a gente passa para o próximo ponto, para o próximo aprendizado que, cara, técnica de vendas é lixo, entendeu? Então assim, você entender de técnica de vendas no começo não faz diferença nenhuma para você, porque você não tem as capacidades ali fundamentais para você ser um bom vendedor, que é o que o volume vai te trazer, né? Então você focar em ficar vendo um videozinho de o que falar para o cliente quando tá caro, como trazer escassez para o seu cliente, você ficar se preocupando com o gatilho mental, essas coisas, é burrice, cara. Então, inclusive, o primeiro livro que você tem que ler como vendedor é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Por quê? Porque esse livro vai te trazer uma bagagem de comunicação que é o que você precisa de primeiro momento. Porque assim, quais são as principais habilidades antes de você entender de técnica que você tem que ter para vender? Primeiro, capacidade de chamar a atenção do seu cliente. Chamar a atenção e reter a atenção dele ali contigo, cara. Então você tem que ter uma boa conversa. Segundo ponto, você tem que descobrir. Você tem que ter a capacidade de investigar esse cliente, né? Você tem que ter a capacidade de esmiuçar quais são as dores desse cara, os problemas dele e qual que é a melhor solução para ele. E terceiro, você tem que aprender a encantar, né, cara? Você tem que entender ali de fato o que o seu cliente está buscando com base no que você descobriu e trazer um discurso voltado para isso, voltado para o que ele quer, voltado para o mundo que ele está procurando ali. E aí sim, fechar. Você tem que entender ali que na hora de fechar, é a hora de fechar e pronto. É a hora de falar sobre você vai começar ou não, né? E esses são as primeiras habilidades que você tem que procurar ali quando você está vendendo, né? Capacidades emocionais, entender esse processo de venda, né? De chamar a atenção, descobrir, de encantar e por fim fechar. E você tem que focar no volume ali justamente para você melhorar essa sua capacidade de comunicação, cara, a capacidade de autoapresentação, essa capacidade de falar exatamente o que você está pensando para o seu cliente, porque dessa forma você vai começar a entender o que dá certo, o que dá errado e ir adaptando durante o caminho.
E aí a gente chega, cara, para um outro ponto que é muito importante antes mesmo de você saber vender de fato, tá? Antes de você entender de técnica de vendas, antes de você pegar bagagem, é entender muito sobre o seu produto e serviço, cara. Hoje em dia, principalmente para tickets maiores, se você não entende sobre o que você está vendendo, você é um retardado, tá? Porque principalmente quando a gente está falando de tickets ali que sobem mais de 1.500, mais de R$ 2.000 em uma transação ali, o cara ele quer saber sobre o que ele está comprando, ele quer tirar todas as dúvidas possíveis. Tem, por exemplo, existe uma métrica que eu criei dentro das reuniões que eu faço, que é, cara, boa pergunta, inclusive ninguém nunca me perguntou isso, porque pelo menos nos últimos 90 dias ali do meu trabalho, eu tenho recebido constantemente perguntas que eu nunca tinha recebido na vida, perguntas que eu nunca pensei em receber, que eu nunca treinei numa roleplay, porque cliente cria, né, velho? O cliente tem ansiedade, então cliente quer saber se a água que você está vendendo da garrafinha é potável ou não, e o que vai acontecer se a água não for potável, e se tem uma garantia, se você vai ressarcir o valor se essa água não for potável, né? Então, assim, ele vai criando ali diversas perguntas durante o trabalho ali, durante o processo de fechamento, inclusive, e se você não estiver preparado para poder perguntar, e não só preparado para poder responder essas perguntas e sanar essas dúvidas, mas estar preparado também para você poder resolver uma nova pergunta, resolver um novo problema assim que ele aparece, é primordial, cara, porque você ter essa calma e você ter esse profundo conhecimento sobre o seu produto, sobre o seu serviço ali na hora que você está oferecendo, te alivia de você ter que ter uma capacidade de técnicas que você não vai ter no início, cara. Então, assim, existem diversas técnicas para você conseguir contornar objeções, porém você não vai ter domínio delas antes de 5, 6 anos como vendedor, cara. Se você tem o domínio sobre essas objeções, você pode ter um mínimo de conhecimento sobre o seu produto e serviço que você consegue vender. Mas se você não tiver, você tem que entender muito para você conseguir falar a verdade e dessa forma ativar o gatilho de reciprocidade dentro da venda ali com o seu cliente. Ele fala, poxa, ele está sendo sincero, poxa, ele está sendo autêntico, poxa, ele está falando a verdade, então eu vou confiar nele, cara. Então, essa inclusive foi uma virada ali de chave dentro do meu trabalho, cara, quando eu passei a estudar de forma aprofundada tanto o que eu vendo quanto tudo que tem no mercado. Comecei a trabalhar com cliente oculto ali, né, perguntando, me passando como cliente de vendedores de concorrentes meus ali para poder entender o que os diferenciais deles e como que é o discurso deles. Eu comecei a comprar cursos sobre de coisas análogas ali ao meu trabalho, profissões análogas ali ao que eu vendo, para eu poder entender melhor de forma mais aprofundada. E hoje eu posso dizer, cara, que é um grande diferencial competitivo essa biblioteca de conteúdo que eu tenho dentro de mim ali sobre o meu serviço, sobre o meu produto, cara. Eu acredito que poucos vendedores ali do meu nicho conseguem falar tão bem sobre o meu produto e meu serviço quanto eu, não só porque eu vendo, né, e eu estudo e eu reestudo todos os dias sobre isso, como também porque eu passei a praticar isso no meu dia a dia. Então eu tenho um conhecimento de forma aprofundada e eu posso sim agir como um consultor ali para a pessoa que eu estou fazendo o meu pitch, porque eu de fato sei o que funciona e o que não funciona dentro desse mercado. Eu de fato passo um tempo ali conversando, trocando uma ideia com as pessoas da operação para entender ali as novidades do mercado, quem que eu tenho que seguir, qual podcast eu tenho que assistir, qual curso é legal eu estar consumindo conteúdo ali, quais processos eu deveria ler para poder estar passando para o cliente. Então, assim, eu sou uma biblioteca de coisas sobre a empresa que eu trabalho e sobre o mercado que eu tô. Então, isso constrói ali uma confiabilidade, uma credibilidade muito grande durante toda a conversa, né? Porque o seu pitch fica muito solto. E aí eu passo para um outro ponto também, cara. Quando você entende muito sobre esse produto e esse serviço que você vende, você passa a entender muito para quem que é, né? Para quem exatamente é esse serviço. E aí eu venho para uma próxima dica, cara, que é um outro aprendizado que eu tive durante essas 206 reuniões, que é o seguinte: venda com critério. Cara, esse é um ponto primordial, principalmente para quem trabalha com recorrência, com produtos ali que a pessoa compra frequentemente de você ou com serviços que a pessoa está em formato de assinatura. Se você não vende com critério, você está destruindo a empresa que você trabalha, e isso é extremamente ruim, tá? Tanto para sua carreira, quanto para a energia que você joga para o universo, e quanto no tocante a caráter, porque quando você entende exatamente ali o produto e o serviço que você vende, você sabe, poxa,
com esse orçamento aqui é impossível, não faz sentido eu colocar ele para dentro da minha base, mesmo que ele consiga me pagar, ele não vai ter dinheiro suficiente para fazer X, Y, Z, logo o serviço não vai funcionar. Ou senão assim, poxa, para a quantidade que esse cara fatura e a margem de lucro que ele tem, não faz sentido me contratar. Por quê? Porque daqui a 3 meses ele vai me falir. Ele vai falir, na verdade, né? E qual que é o problema disso, né? O LTV fica baixo, né? Qual que é o problema dele falir ali? Você tá trazendo merda pra vida desse cara, porque ele tá pagando pra você mensalmente algo que ele não pode, algo que ele acha que ele pode, né? Porque aqui no Brasil, inclusive, é muito comum isso, né? O empreendedor não saber matemática, então ele não sabe contas de 1 mais 1, né? É frequentemente isso, né? Quando você fala assim, vai ficar metade do preço, então vai ficar quanto? Tipo, o cara não consegue fazer essa conta ali no meio da hora, vai dividido por 2, vai ficar quanto, né? Então, você ter esse conhecimento, né? E essa expertise sobre margem de lucro, faturamento e a proporção do faturamento desse cara dentro do nicho dele, que deveria ir para aquilo que você está vendendo, é extremamente importante, é um divisor de águas ali, porque quando você passa a vender com critério, quando você passa a dizer não para o cliente que ele quer comprar, mas não é o melhor para ele, você passa a insistir mais nos clientes que deveriam de fato comprar, nos clientes que deveriam de fato estar entrando para dentro desse ecossistema e deveriam de fato continuar comprando e recomprando de você outros produtos e serviços. E aí você primeiro ganha mais confiança durante a call, porque você sabe o que você está fazendo e logo a sua conversão aumenta, porque venda é confiança, né? Tem até um vídeo do Antônio Silva, se eu não me engano, que ele fala muito sobre isso, né, cara? Venda é sobre você se sentir super-homem ali no momento, né? Sobre você sentir que você de fato consegue fazer tudo ali naquele momento, né? É uma energia que você sente ali durante o processo de vendas. Então, essa confiança é fundamental para você chegar nessa sensação de super-homem ali. Então, venda com critério, né? Existem esses pré-requisitos para a pessoa comprar de você. Se ela não tem, ela não compra, você não vende, você não oferta. Se ela tem, você insiste até o final, até a sua última oferta, até aquela oferta que talvez tiraria uma parte da sua comissão com o desconto que você está dando. Porém, faz sentido vender para esse cara, porque você vai resolver o problema dele, você vai ter outros produtos para vender para ele no futuro, e não vai ser um cara que vai comprar de você, vai embora e vai querer te xingar, porque você não resolveu o problema dele e ainda trouxe merda para a vida desse cara. Então, venda com critério. Esse, com certeza, é a melhor dica, o melhor aprendizado que eu tive durante todo esse período, né, fazendo essas reuniões, porque eu, inclusive, tive experiências de inadimplência, né? Que é uma merda, né? Você vende, o cliente não paga e você não recebe a comissão. Então, venda com critério, tá? E agora, alguns outros mini aprendizados, né, cara? Não tenha... Acho que isso é claro, todo mundo fala isso, mas não tenha medo de ligar, cara. Não tenha medo de telefonar. Mesmo que esse cara... Se esse cara veio de um anúncio, é aí que você tem que ligar, porque pagaram para você ter essa oportunidade de venda. Então, você pode sim incomodar esse cara, tá? Na verdade, quem está incomodando é o cara que entrou em contato, né? Você está tentando resolver o problema dele. Mas, se você estiver prospectando também, cara, você não pode entrar pensando que você está pedindo um favor de ganhar uma atenção ali, né? Porque senão... se esse cara te der atenção, né, vai ser a pior venda que você vai fazer na sua vida, vai ser uma sensação horrível ali, todo pitch, toda conversa, você não vai conseguir impor o serviço que você gostaria de estar impondo ali da forma como você deveria, então você vai fazer uma venda ruim, porque na negociação esse cara vai te engolir, enfim, né, não vou aprofundar muito sobre isso, mas você não pode ter esse receio de incomodar o cara, porque você está oferecendo algo que pode resolver alguma coisa para ele ou não, né, se o cara, por exemplo, se você é um representante farmacêutico, e você liga para uma nova farmácia, você pode estar oferecendo um produto que no estoque dele pode mudar o jogo das vendas do cara, porque as pessoas estão procurando esse produto, né? E aí não tem no estoque dele, e aí ele está perdendo venda por causa disso. E aí vão buscar esse produto no concorrente dele, fazem as outras compras que tem ali dentro do estoque dele, também com o concorrente. Então... não importa o produto ou o serviço que você está vendendo, se é marketing digital, inteligência artificial, produtos de estoque aleatório, tipo ração, pet, produtos hospitalares, farmacêuticos, você não pode ter receio de estar incomodando esse cara. Se você está entrando em contato, tem que ser a Vera, né? Tem que ser a Vera. E é outro aprendizado, cara. O seu trabalho ele tem que ser 100% a Vera, tem que ser 100% valendo tudo. É como se cada minuto que você está fazendo ali uma conversa com o cara tem que ser uma final, né? E até por isso você tem que entender até a quantidade que você consegue trabalhar para não passar a fazer isso mal feito. Porque
quando você estiver trabalhando, né, você com certeza não vai escutar isso que eu tô falando, né, até porque provavelmente você é burro, se você ainda não começou a trabalhar, você não tem experiência com isso. Você vai perceber que as oscilações de energia que você tem durante o mês, durante a semana ali, fazem com que você perca oportunidades. Por exemplo, na primeira semana ali você começa super motivado e coloca muita energia e aí você acaba falando com muito lead merda. E aí na segunda semana você começa a falar com uma energia menor. E aí tem pessoas que talvez poderiam ser convertidas se você tivesse colocado um pouco mais de energia, mas como você não colocou, né, porque você estava cansado, etc, já estava desanimado, você perdeu essas vendas. Então é um outro aprendizado muito interessante, cara. Sempre leve a vera, né? É sempre valendo, é sempre 100%, né? Se não for 100% é melhor você estar descansando, porque aí a gente volta para aquela parada. Venda é confiança, venda é energia, venda é você se sentir o super-homem. Se você não está se sentindo super-homem, não é um bom dia para você estar trabalhando, porque, cara, não teve nenhum dia que eu vendi e eu não estava me sentindo um super-homem ali na hora da ligação, né? Eu não estava me sentindo um cara ali melhor do que o cara que eu estava conversando, né? Você tem que se sentir melhor que o cara que você está conversando ali, de fato, pelo menos no assunto que você está conversando com ele. E aí, né, outras coisas básicas também que eu acredito que seja interessante ali você entender é você se importar com a sua aparência, cara. Quando você se importa o mínimo ali com a sua aparência, eu falo isso porque eu aprendi isso na porrada mesmo, porque eu nunca gostei, nunca liguei, né, tipo, nunca fui de fazer a barba, nunca fui de cortar o cabelo. A minha namorada que tá gravando, ela sabe ali que a maioria das minhas roupas, quando ela me conheceu, eu tinha elas há 6, 5 anos ali. Então, assim, eu nunca me importei muito com isso, cara. Só que o tanto de oportunidade que você perde por você estar com a roupa um pouquinho inferior com a do seu cliente, ou por você estar não conseguindo chamar a atenção, não passando o respeito necessário ali, né, que o cara te olha de cima para baixo, que não faz sentido você não pensar nisso, cara. É uma perda de tempo você não se arrumar para ir trabalhar, né? E não se arrumar de não tomar banho, isso é o básico, né? Você chegar lá limpo, com uma roupa legal, etc. Mas com uma roupa que faça sentido pro seu trabalho. Por exemplo, eu falo muito com empresários, etc. Então, eu trabalho muito, cara, com roupas neutras, escuras ali. Eu sei que o meu cliente ele tem uma pegada muito minimalista ali, então eu não uso estampado nem nada do tipo, né? Gosto de usar roupas ali mais voltadas pro inteligente, etc. Mas eu não me visto super arrumado também, tipo de, sei lá, com um terno muito foda, com a full marca da Apple, etc. Porque o meu cliente ele não quer charlatões, né? Então não adianta eu estar vestido como se eu fosse um super milionário, até porque ele sabe que eu não sou, ele sabe fazer uma conta de matemática e entender, poxa, se esse cara tá fazendo essa cal comigo aqui agora, comigo faturando 100, 200, 300, 500 mil reais por mês, esse cara não é um milionário, ele teria outras coisas para fazer se a empresa dele fosse focada nisso. Então não faz sentido também eu estar muito voltado para esse caminho. Mas eu tô comunicando com esse cara, né? Eu tô ali no super basicão, bem minimalista, e claro, né, com um mínimo super bem feito, né? Isso eu acho que é o primordial ali, né, cara? Esse canal aqui eu não ligo muito pra isso, até porque eu não ligo pra você que tá assistindo esse vídeo, tá? Esse canal é feito pra eu poder ver os vídeos depois, etc. Então eu não ligo muito pra roupa que eu tô usando, pra como que eu tô, mas é um aprendizado legal pra você que tá começando aí a aprender a trabalhar com vendas e você tá vendo meu vídeo por algum motivo, que eu não sei também porque você começou a ver um vídeo de um cara que tem menos de 10 mil inscritos, né? Mas enfim. E cara, essas são os principais aprendizados, né? Tem outros ali que eu penso ali que podem ser interessantes você aprender também, mas aí o vídeo vai ficar muito grande, minha namorada já tá começando a me olhar estranho ali, aí eu não quero perder muito tempo também aqui, né? Ela tá assim, acaba logo, eu não sei quanto tempo tem, se tem 3 minutos aí de vídeo, mas enfim, cara, se inscreve nesse canal aí, cara. Deixa o like, né, que eu vou documentando aqui a minha jornada com outras coisas também. Tem vídeos sobre jiu-jitsu, vídeos sobre vida pessoal e vídeos sobre vendas aqui. Então se inscreve no meu canal, deixa o like aí no vídeo, comenta um tema ali pra eu avaliar se eu consigo fazer ou falar sobre isso ou não. E é isso, cara, vai viver aí a sua vida e tchau.